Você está banida desta casa até se ajoelhar para sua irmã. Meu pai latiu, o rosto vermelho com um tipo distorcido de triunfo. 30 parentes irromperam em um coro de risadas confortáveis. Eles pensavam que eu estava quebrada. Pensavam que eu era apenas a filha invisível finalmente sendo colocada em seu lugar. Meu rosto queimava sob o peso dos olhos zombeteiros deles, mas eu não gritei, não chorei. Apenas olhei para o homem que apontava o dedo para mim, disse uma única palavra, tudo bem, e fui embora. O que nenhuma daquelas pessoas rindo sabia, e o que meu pai estava prestes a descobrir da maneira mais difícil na manhã seguinte, era que eu tinha a escritura do exato andar em que eles estavam pisando dobrada cuidadosamente no bolso do meu casaco. Bem-vindo à história de como ser o bode expiatório da família me transformou na senhoria deles. Se você já foi aquela pessoa esperada para consertar tudo enquanto não recebe crédito por nada, você vai sentir isso nos ossos. Meu nome é Elara, tenho 35 anos e negocio contratos de leasing de maquinaria pesada pelo sudeste do Brasil. Lido com guindastes industriais, escavadeiras gigantes e contratos logísticos que chegam a dezenas de milhões de reais. No meu mundo, tudo é medido em tonelagem, aço e resultados finais. Os números não se importam com seus sentimentos, e uma escavadeira certamente não se importa com seu ego. Aprendi há muito tempo que as máquinas não mentem para você, mas as pessoas certamente mentem, especialmente as pessoas que deveriam amar você incondicionalmente. Minha família sempre considerou minha carreira de alguma forma tanto masculina quanto completamente sem brilho. Para eles, eu sou apenas a irmã mais velha fria e rígida que se importa mais com sucata do que com conexões humanas. Eu não tenho uma estética suave, não posto fotos dos meus lattes de matcha ou das minhas jornadas espirituais. Eu apenas trabalho. Comecei como assistente de escritório em uma pequena empresa de logística quando tinha 20 anos. Ensinei a mim mesma direito contratual à noite e subi agarras até uma posição de diretora. Construí uma fortaleza de segurança financeira ao meu redor porque sabia cedo que ninguém mais me pegaria se eu caísse. Aquela fortaleza era completamente invisível para minha família. Para eles, o único sucesso que importava era o tipo que você podia se gabar no clube. A ligação que iniciou a contagem regressiva para o fim da minha família, como eu a conhecia, veio em uma tarde de terça-feira. Era minha irmã mais nova, Fábia. Fábia tem 32 anos, mas ainda navega pelo mundo como um pássaro frágil que acabou de cair do ninho. Ela administra um retiro de bem-estar de luxo que é essencialmente um poço sem fundo envolto em piso de bambu caro e lâmpadas de sal do Himalaia. Ela é a filha de ouro, a sensível, aquela que meus pais, especialmente meu pai, corriam para proteger das duras realidades do mundo. Elara. Oi. Meu Deus, faz tanto tempo. Fábia cantarolou pelo viva voz. Sua voz tinha aquela doçura forçada e ofegante que ela só usava quando estava prestes a pedir algo irracional. Faz 3 semanas, Fábia. O que houve? Mantive os olhos na planilha no monitor. Eu estava revisando um contrato para uma frota de carregadeiras em São Paulo e realmente não tinha paciência para o habitual devaneio emocional dela. Você é sempre tão estritamente profissional, ela suspirou. Uma alfinetada sutil que não conseguia resistir. Eu só estava ligando sobre a festa de 60 anos da mamãe este fim de semana. Você ainda vai à casa, certo? Papai está fazendo um grande evento. Ele está convidando todas as tias e tios. Está na minha agenda. Estarei lá. Houve uma longa pausa deliberada do lado dela. Eu praticamente podia ouvir as engrenagens girando na cabeça dela, o ensaio mental do roteiro que o marido dela, Heitor, provavelmente havia escrito para ela. Então, ela começou, o tom caindo uma oitava para soar casual. Como você é a pessoa dos números na família, eu só queria seu conselho rápido sobre algo. Heitor e eu estamos procurando expandir o retiro. Precisamos de uma infusão de capital. Apenas um pequeno empréstimo ponte, na verdade, cerca de R$ 1 milhão. Pare de digitar. R$ 1 milhão não é um pequeno empréstimo ponte para um centro de bem-estar que não dá lucro há 3 anos. Ok, o que seu banco diz? Bem, você sabe como os bancos são tão rígidos. Eles querem todas essas garantias pessoais e colaterais. Fábia reclamou como se o conceito de garantir um empréstimo fosse um insulto pessoal a ela. Mas está tudo bem, na verdade. Papai está resolvendo isso. Ele finalmente está fazendo o grande movimento com a casa colonial. Sabe,
passando o legado adiante. Meus dedos ficaram perfeitamente imóveis no teclado. O ar no meu escritório de repente pareceu muito rarefeito. Passando o legado adiante, repeti. Mantive a voz neutra, traindo absolutamente nada. O que isso significa exatamente? Ah, você sabe, papai, Fábia riu. Um som leve e arejado que arranhava minha espinha. Ele está transferindo a escritura para mim e Heitor. Um tipo de herança antecipada. Uma vez que a casa estiver no meu nome, podemos simplesmente sacar o patrimônio para o negócio. Papai diz que um legado familiar é para construir os sonhos da próxima geração. Ela continuou falando, divagando sobre orçamentos de contratantes para o novo jardim de meditação do Retiro. Mas eu parei de ouvir. A casa colonial, a grande casa com a entrada varrida e a placa de latão. Meu pai acreditava que ia pegar uma casa que pensava ser dele, entregá-la à filha favorita e deixar que ela a hipotecasse até o limite. Bem, boa sorte com a expansão, eu disse, cortando-a no meio da frase. Tenho que entrar em uma chamada de conferência. Vejo você no sábado. Desliguei antes que ela pudesse se despedir. Sentei-me na minha cadeira de couro e encarei a parede em branco do meu escritório. Meu peito estava apertado, mas não de pânico. Era uma realização sombria e rastejante de quão longe as ilusões do meu pai haviam crescido. Ele realmente acreditava ser o rei de seu castelo, pronto para conceder seu reino à herdeira escolhida. Alcancei o bolso do meu blazer e puxei meu chaveiro. Entre os chaveiros brilhantes e chaves do escritório, havia uma chave que se destacava. Era uma chave de latão antiga e pesada, as bordas desgastadas de anos sendo esfregadas entre meu polegar e indicador quando eu estava estressada. Minha família nunca tinha visto essa chave. Eles não sabiam que ela existia. Olhei para a chave de latão brilhando sob as luzes fluorescentes do escritório. Meu pai pensava que estava dando seu legado. Ele não tinha ideia de que estava tentando dar uma casa que legal, completa e inegavelmente pertencia a mim nos últimos 6 anos. Para entender por que eu segurava aquela chave de latão e por que deixei meu pai viver em uma ilusão por 6 longos anos, você tem que entender o museu de dor que foi minha infância. Algumas famílias têm álbuns de fotos. A minha tinha uma galeria cuidadosamente curada de todas as maneiras como eu falhei e todas as maneiras como Fábia era perfeita. Crescendo, havia uma regra clara e não dita na casa dos Mendes. Elara é a besta de carga, Fábia é o pônei de exibição. Lembro-me do dia exato em que fechei meu primeiro contrato de leasing de R$1 milhão. Eu tinha 26 anos. Trabalhei 80 horas por semana por 9 meses, comendo comida delivery fria na mesa, estudando esquemas de máquinas de terraplanagem até o texto borrar e negociando com magnatas da construção experientes que achavam que uma jovem mulher não tinha lugar em suas salas de reunião. Quando a tinta secou naquele contrato, senti uma onda de orgulho tão intensa que me deixou tonta. Dirigi direto para a casa dos meus pais, segurando a pasta de apresentação, praticamente vibrando com a necessidade de mostrar ao meu pai que eu finalmente era bem-sucedida, que finalmente era digna de um lugar à mesa dele. Quando entrei pela porta, a casa cheirava a açúcar queimado. Fábia, que tinha 23 anos na época e estava se encontrando entre cursos universitários abandonados, estava sentada na ilha da cozinha chorando sobre uma massa carbonizada em uma forma de bolo. Meu pai estava ao lado dela, esfregando os ombros dela, murmurando palavras suaves de conforto. Entrei na cozinha, segurando meu contrato. Pai, eu disse, a voz tensa de empolgação. Eu consegui. Fechei o negócio em São Paulo. Mais de R$1 milhão. Meu pai olhou para cima, a expressão mal registrando minhas palavras. Isso é bom, Elara, ele disse de forma desdenhosa. Então imediatamente voltou a atenção para Fábia. Não chore, querida. É só um bolo. Você tem a alma de uma artista, e artistas não podem se preocupar com timers de forno. Vamos comprar o bolo mais caro da padaria agora mesmo. Fiquei ali no meu terninho barato de negócios, segurando um pedaço de papel que provava que eu podia conquistar o mundo, enquanto meu pai elogiava minha irmã por falhar em assar uma mistura Betty Crocker. Aquele foi o dia em que percebi que nenhuma quantidade de dinheiro, nenhuma quantidade de sucesso o faria olhar para mim do jeito que olhava para ela. Meu pai, Júlio, era um homem completamente obcecado com a aparência do poder. Ele costumava ter um negócio de suprimentos de construção de médio porte, amava o título de fundador,
Amava entrar no clube e agir como um titã feito por si mesmo. Mas por trás das risadas altas e dos charutos caros, ele era um péssimo homem de negócios. Era orgulhoso demais para se adaptar ao mercado, arrogante demais para ouvir contadores e inteiramente afeiçoado demais a alavancar ativos para financiar um estilo de vida que não podia pagar. Ele desprezava minha carreira porque espelhava a dele, mas eu realmente estava tendo sucesso onde ele secretamente falhava. Chamava minha indústria de negócio de sucata. Dizia aos amigos do golfe que eu alugava tratores para cavadores de valas. Em contraste, o desfile interminável de hobbies caros e inúteis de Fábia, retiros de cerâmica, certificações de cura holística, terapia com cristais eram aclamados como buscas de um espírito profundo e refinado. Porque Fábia precisava dele, ela validava a necessidade dele de ser o grande provedor forte. Porque eu não precisava de nada, eu era uma ameaça ao ego dele. Minha mãe, Márcia, era a grande facilitadora. Toda a existência dela era dedicada a gerenciar a temperatura emocional da casa para que meu pai nunca tivesse que experimentar um momento de desconforto. Se Júlio fazia uma piada cruel à minha custa na mesa de jantar, Márcia olhava para mim com olhos suplicantes, silenciosamente implorando para eu não reagir. Deixa pra lá, Elara, ela sussurrava depois na cozinha. Você sabe como seu pai fica. Você é a forte. Pode aguentar. Fábia, tão sensível. Eu era forte. Essa era a armadilha. Porque eu podia aguentar o frio. Eles assumiam que eu não sentia. Enquanto arrumava minha mala de pernoite para a festa de 60 anos de Márcia, dobrei cuidadosamente minhas roupas. Minha mente repassava a ligação de Fábia. R. 1 milhão. Uma herança antecipada. Minhas mãos se moviam mecanicamente, colocando meu blazer caro e sob medida na capa de roupa. Eu tinha passado anos tratando meu silêncio como um presente para eles. Quando o fundo caiu do negócio do meu pai há 6 anos, eu não me gabei. Não disse eu avisei. Entrei nas sombras e fiz o que sempre fiz, consertar o problema. Pensei que guardar a verdade em segredo era o ato definitivo de amor filial. Pensei que ao salvar a dignidade dele, estava protegendo nossa família. Fechei o zíper da mala, o som alto no meu apartamento quieto e impecável. Eu estava errada. Meu silêncio não tinha sido um escudo protegendo eles. Tinha sido matéria-prima que eles usavam para forjar uma arma contra mim. Eles tomaram minha resistência quieta como fraqueza. Tomaram minha ausência de exigências como falta de valor. Meu pai acreditava que a casa colonial era dele para dar porque eu tinha passado 6 anos garantindo que ele nunca sentisse a humilhação de perdê-la. Olhei para meu reflexo no espelho. Eu não era mais a garota de 26 anos, desesperada por um tapinha na cabeça. Era uma mulher que comandava salas cheias de contratantes irritados e advogados corporativos. Se meu pai queria brincar de rei concedendo seu reino, ele ia precisar de um choque de realidade. E eu ia entregar não com lágrimas, não com gritos, mas com os fatos frios, duros e indiscutíveis de um documento legal vinculante. Peguei minhas chaves. A chave de proprietária de latão tilintou contra as outras. Pensei que meu silêncio era um escudo protegendo eles. Não percebi que eles estavam usando para forjar uma arma contra mim, mas eles esqueceram um detalhe crucial sobre armas. Tudo depende de quem segura o cabo quando a lâmina gira. Antes de dirigir para Petrópolis no fim de semana da festa, fiz uma parada necessária. Naveguei meu carro pelos edifícios de vidro elegantes do centro do Rio de Janeiro e entrei na garagem subterrânea de um escritório de advocacia corporativa de alto padrão. Peguei o elevador até o 40º andar. A recepcionista me reconheceu imediatamente e me deixou passar direto para o escritório de canto. Sentado atrás de uma mesa de mogno maciça, estava Arthur Almeida. Almeida era um advogado corporativo com uma mente como uma armadilha de aço e o comportamento de um jogador de pôquer de alto risco. Ele tinha sido o consultor jurídico do negócio do meu pai em seu auge, mas mais importante, era o agente registrado da minha empresa, Ferroblindado Participações Liplibida, e meu advogado pessoal pelos últimos 6 anos. Era a única pessoa no mundo que sabia toda a verdade sobre a casa colonial. Almeida se levantou quando entrei, abotoando o paletó do terno. Era um homem meticuloso, grisalho nas têmporas, que nunca falava uma palavra sem calcular seu peso legal primeiro. Elara, ele disse, apertando minha mão calorosamente, mas com uma expressão grave. Obrigado por vir com tão pouco aviso. Por favor,
Sente-se. Sentei na cadeira de couro em frente a ele, cruzando as pernas. Você pareceu urgente no telefone. Almeida. O que está acontecendo? Almeida juntou os dedos, olhando para mim por cima dos óculos. Recebi uma ligação bastante preocupante ontem de manhã do seu pai. Mantive o rosto perfeitamente neutro. Deixe-me adivinhar. Ele quer discutir planejamento sucessório, especificamente a transferência da escritura da propriedade em Petrópolis para Fábia. As sobrancelhas de Almeida subiram em surpresa moderada. Você já sabe. Sim. Júlio ligou exigindo que eu preparasse a papelada para transferir o título da propriedade como doação para sua irmã e o marido dela. Ele quer os documentos prontos para assinatura até segunda-feira de manhã. Dei uma risada curta e seca. Ele realmente não está perdendo tempo. Fábia deve ter Heitor apertando os parafusos sobre aquele empréstimo de R. 1 milhão que eles precisam para o retiro falido dela. Almeida se inclinou para a frente, sua máscara profissional escorregando o suficiente para mostrar preocupação genuína. Elara, isso não é mais apenas uma questão do ego machucado do seu pai ou das ilusões dele. Se ele se levantar na festa de aniversário da sua mãe este fim de semana e anunciar publicamente que está dando aquela casa para Fábia e eles subsequentemente tentarem alavancar aquele ativo inexistente com um banco, estamos entrando no território de grave deturpação financeira. Ele está tentando transmitir um ativo que não possui há mais de meia década. Olhei pela janela do teto para o horizonte da cidade. Minha mente voltou ao pesadelo de 6 anos atrás. O negócio do meu pai não tinha apenas falhado, tinha implodido violentamente. Ele havia tirado uma segunda hipoteca, depois uma terceira, desesperadamente tentando manter as aparências enquanto as fundações apodreciam. Parou de abrir a correspondência. Escondeu os avisos de execução da minha mãe. Quando o banco finalmente marcou a data do leilão, ele se trancou no escritório e se recusou a falar com alguém. Foi Márcia quem me ligou, soluçando histericamente às 2 da manhã, dizendo que homens de terno tinham ido à porta com papéis. Não hesitei. Não pedi desculpas pelos anos de negligência. Simplesmente agi. Eu tinha ativos líquidos significativos de comissões. Liguei para Almeida, que estava arrancando os cabelos tentando gerenciar a bagunça do meu pai. Através de Almeida, criei a Ferroblindado Participações Lipeda, da noite para o dia. Transferi R. 6 milhões em dinheiro para satisfazer o banco completamente, parando o leilão de execução com apenas 48 horas de sobra. O banco transferiu a escritura para minha LTDA. Quando meus pais entraram no escritório de Almeida para assinar a papelada final da venda curta, eles estavam tão devastados, tão quebrados pela vergonha de perder tudo que mal leram os documentos. Almeida disse a eles que um grupo de private equity anônimo havia comprado a dívida e a propriedade. Então fiz Almeida redigir um acordo de ocupação incrivelmente leniente, permitindo que eles ficassem na casa sem aluguel indefinidamente, com a condição de que mantivessem os impostos prediais e a manutenção. Deixei meu pai acreditar que havia negociado um acordo brilhante de última hora com uma corporação sem rosto. Dei a ele de volta sua dignidade ao custo de R. 6 milhões e meu próprio reconhecimento, e por 6 anos ele desfilou por aquela casa, gravando seu nome na pedra perto da porta, agindo como mestre de um domínio que havia perdido por pura incompetência. Ele não sabe que eu possuo, eu disse a Almeida, puxando minha atenção de volta ao presente. Ainda pensa que Ferroblindado Participações é apenas uma senhoria corporativa sem rosto que se esqueceu dele. E essa ilusão está prestes a se tornar uma responsabilidade muito pública, Almeida afirmou firmemente. Ele está me ordenando redigir uma transferência fraudulenta. Obviamente recusei, citando conflito de interesse e dizendo que precisava revisar o arquivo. Ele ficou furioso. Disse que encontraria outro advogado na segunda se eu não cumprisse. Deixe ele tentar, eu disse friamente. Nenhuma companhia de títulos na Terra vai limpar essa transferência uma vez que puxarem os registros e virem Ferroblindado Participações na escritura. Esse não é o ponto, Elara. Almeida suspirou, tirando os óculos e esfregando a ponte do nariz. O ponto é a humilhação, a exposição. Se ele anunciar isso em uma festa com 30 pessoas, incluindo família estendida e amigos, e então a verdade vier à tona na próxima semana de que ele não possui a casa, a queda será catastrófica para a reputação dele. Você sabe o quanto ele valoriza sua imagem.
Vai destruí-lo. Ele está se destruindo, Almeida. Está tentando entregar minha propriedade para minha irmã para que ela a afunde em um centro de bem-estar fraudulento. Inclinei-me para a frente, descansando os braços na mesa dele. O que você sugere que eu faça? Almeida olhou para mim, os olhos cheios de uma mistura estranha de pena e respeito. Você o protegeu por 6 anos. Comprou o orgulho dele quando ele não podia pagar, mas não pode proteger-lo da própria arrogância para sempre. Se ele fizer aquele discurso, se fizer aquela promessa a Fábia na frente de uma multidão, você tem que deixar o papel falar. Não vou arruinar o aniversário de 60 anos da minha mãe, eu disse, o maxilar apertando. Vou lidar com isso em silêncio. Vou contar para ele depois da festa. Almeida lentamente deslizou o envelope creme impecável pela mesa em minha direção. Trouxe uma cópia certificada da escritura, mostrando o ferroblindado, participações como proprietária e sua declaração de membresia única na LTDA. Também redigi um aviso padrão de despejo de 30 dias, só por precaução. Olhei para o envelope. Parecia uma bomba esperando para explodir. Pegue. Almeida instou suavemente. Você pode precisar antes do que pensa. Um homem que acredita possuir o mundo é muito perigoso quando contrariado. Peguei o envelope, sentindo o peso pesado do papel dentro. Deslizei para minha bolsa de designer. Agradeci a Almeida e saí do escritório. Enquanto caminhava para o carro, meu coração batia em um ritmo lento e pesado no peito. Se você já pagou o preço definitivo para salvar alguém que te ressente, sabe exatamente quão pesado esse segredo parecia. A viagem para Petrópolis levou 3 horas, me dando bastante tempo para me preparar mentalmente para o campo de batalha. Quando finalmente virei na rua dos meus pais, o bairro parecia exatamente como sempre. Gramados perfeitamente cuidados, SUVs de luxo estacionados em entradas circulares e uma aura esmagadora de dinheiro antigo. A maior parte era uma ilusão alimentada por dívida e desespero para acompanhar os vizinhos. Mas meu pai tratava aquele CEP como sua linhagem real. Estacionei meu sedã discreto, mas altamente confiável na entrada da casa colonial. A casa era linda, eu tinha que admitir. Tijolos vermelhos, colunas brancas imponentes e carvalhos maciços emoldurando a propriedade. Enquanto caminhava pelo caminho de pedras até a porta da frente, meus olhos pousaram na pesada placa de latão montada bem na altura dos olhos. Júlio e família, estabelecido em 1990. Ele havia encomendado aquela placa há 20 anos, quando os negócios estavam bombando. O fato de ainda estar lá, polida até brilhar, parecia uma piada doente. Ele esfregava aquela placa toda vez que entrava pela porta, uma afirmação diária de um império que havia desmoronado em poeira há 6 anos. Senti uma urgência repentina e aguda de passar os dedos sobre as letras para me lembrar que o nome no latão não significava nada comparado ao nome na escritura escondida na minha bolsa. Empurrei a porta da frente. A casa já estava zumbindo de atividade. Os caterês montavam na sala de jantar formal e o cheiro de arranjos florais caros enchia o ar. Olhei quem finalmente decidiu se juntar ao mundo real. Uma voz alta e irritante retumbou do foyer. Era meu primo Tiago. Tiago era o clone em miniatura do meu pai. Um homem no final dos 30 que trabalhava em gerência média e se considerava um titã da indústria. Era um macaco voador residente da família, sempre ansioso para ecoar as opiniões do meu pai para ganhar um tapinha na cabeça. Olá, Tiago. Eu disse uniformemente, colocando minha bolsa no chão. Ainda vendendo escavadeiras para os empurradores de terra, ele zombou, encostado no relógio de pêndulo. Você sabe, o retiro de Fábia acabou de ser destaque em uma revista de estilo de vida local, fazendo trabalho real curando pessoas. Você deveria pedir para ela analisar sua aura. Você sempre parece tão tensa. Ofereci a ele um sorriso que não chegou aos olhos. Minhas escavadeiras constroem as estradas por onde você dirige seu BMW alugado, Tiago. E minha aura está perfeitamente boa, obrigado. Antes que Tiago pudesse formular uma resposta, uma voz suave e oleosa interrompeu. Elara, tão feliz que você veio. Era Heitor, marido de Fábia. Heitor parecia ter saído de um catálogo de donos de iate, vestindo uma polo pastel e mocassins sem meias. Tinha o tipo de rosto bonito, que nunca disfarçava completamente o olhar calculista nos olhos. Era um homem se afogando em dívidas, desesperadamente procurando uma boia.
e pensava ter encontrado uma no patrimônio inexistente do meu pai. Heitor, acenei. Fábia está lá em cima ajudando sua mãe com o cabelo. Ele disse, aproximando-se, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Grande fim de semana. Grandes mudanças vindo para a família. Seu pai realmente está se destacando por nós. É incrível o que um pai solidário pode fazer por um negócio jovem. Ele estava testando as águas. Queria ver se eu sabia sobre a transferência iminente e se eu ia fazer um escândalo por não pegar uma fatia da torta. Pouco sabia ele que eu possuía toda a padaria. Solidariedade é importante, eu disse vagamente, recusando dar a reação que ele queria. Deixei-os no foyer e caminhei para a cozinha. O contraste entre minha realidade e a fachada deles era impressionante. As mulheres da minha família pingavam em marcas de grife que eu sabia que foram compradas em cartões de crédito estourados. Os homens bebiam uísque de 20 anos que não podiam pagar. Eu usava um blazer preto simples, sem marca, e uma camisa de seda branca carregando um segredo valendo mais de R$1 milhão. Elara. Virei e vi tia Fiona sentada na ilha da cozinha, tomando um copo de vinho branco. Fiona era a irmã mais nova de Márcia, a ovelha negra da família estendida, porque havia escolhido permanecer solteira e sem filhos, administrando uma cadeia bem-sucedida de livrarias boutique. Era afiada, cínica e a única pessoa naquela casa que não comprava a personalidade cult de Júlio. Tia Fiona, eu disse, caminhando e dando um abraço genuíno. Ela se afastou e olhou para mim, os olhos escaneando meu rosto com precisão a laser. Você parece cansada, garota. O bom tipo de cansada, como se estivesse fazendo dinheiro de verdade, não o falso que eles fingem fazer por aqui. Dei uma risada genuína. Tem sido um trimestre ocupado. Fiona tomou um gole de vinho, os olhos rastreando Júlio, enquanto ele desfilava pelo lado de fora da janela da cozinha, apontando detalhes de paisagismo para um tio. Ele está tramando algo, murmurou, mantendo a voz baixa. Tem aquele olhar que ele fica quando está prestes a fazer um grande gesto com dinheiro que não tem. Tem desfilado Fábia e Heitor a tarde toda como se fossem realeza. Cuidado com suas costas, Elara. Quando ele coloca ela num pedestal, geralmente precisa de alguém para ser o chão. Estou acostumada a ser o chão, Fiona. Eu disse baixinho. Talvez, ela respondeu, o olhar perfurando minhas defesas. Mas chão só aguentam tanto peso antes que a fundação rache. Não deixe eles te quebrarem, garota. Bati na minha bolsa, sentindo o contorno do envelope de Almeida. Não se preocupe, tia Fiona. Minha fundação é feita de ferro. Passei o resto da noite desviando comentários passivo-agressivos, ajudando os caterers e evitando a voz retumbante do meu pai. Recuei para meu antigo quarto de infância cedo, exausta pelo esforço puro de manter minha máscara educada. Deitei no escuro, encarando o teto, dizendo a mim mesma que amanhã sobreviveria à festa, puxaria meu pai de lado no domingo de manhã, mostraria a escritura em particular e poria fim a essa loucura sem humilhar, na frente da família. Ainda estava tentando salvá-lo. Fui dormir naquela noite como a bela filha invisível. Mas às 6 da manhã seguinte, aquela filha estaria morta e a senhoria tomaria seu lugar. Na manhã da festa, acordei antes do sol. Anos de chamadas de conferência matinais com clientes europeus haviam arruinado minha capacidade de dormir depois das 5h30. A casa colonial maciça estava completamente silenciosa, o tipo de quietude pesada e adormecida que vem antes de um evento caótico. Coloquei um cardigan grosso sobre o pijama e desci silenciosamente as escadas acarpetadas em direção à cozinha para fazer uma cafeteira. Ansiava pela solidão. Precisava de algumas horas de paz absoluta antes que a casa enchesse de parentes e o teatro performático da minha família começasse. Ao chegar ao pé da escada, notei o brilho amarelo quente das luzes pendentes vazando da sala de jantar formal. Ouvi o murmúrio baixo e urgente de vozes. Congelei. Fiquei no corredor sombreado, pressionando as costas contra a parede fria, prendendo a respiração. Eram meu pai, minha mãe, Fábia e Heitor. Estavam acordados cedo demais, e falavam nos tons baixos e cuidadosos de pessoas planejando algo que não queriam que ninguém mais ouvisse. Não avancei para me revelar. Não recuei escada acima. Fiquei perfeitamente imóvel, um fantasma involuntário na minha própria casa, e escutei. Ainda acho que devemos esperar até depois da festa para fazer a papelada. Júlio,
Minha mãe, Márcia, estava dizendo. A voz dela tremia apertada de ansiedade. É meu aniversário. Não quero nenhum drama. Você sabe como Elara fica quando se sente excluída. Elara não sente nada, meu pai zombou, a voz pingando desprezo casual. Ela é uma máquina. E isso não é sobre ela. É sobre garantir o futuro de Fábia. Obrigada, papai. Fábia arrulhou. A voz enjoativamente doce. Heitor e eu estamos tão estressados. O retiro precisa dessa injeção de R, 1 milhão imediatamente, ou o banco vai começar a tomar os equipamentos. Só os pods de bem-estar custam 250 mil. Está resolvido. Princesa, Júlio disse, o couro da cadeira rangendo enquanto se recostava. Eu disse que falei com Almeida. A transferência da escritura será preparada na segunda. A casa estará no seu nome. Você leva a papelada ao banco. Alavanca o patrimônio. Consegue seus R, 1 milhão. Mas e se o banco negar a linha de patrimônio? Heitor interveio, a voz afiada e ansiosa, completamente faltando seu charme suave habitual. O crédito comercial de Fábia é, bem, inexistente agora. O retiro está sangrando dinheiro. Mesmo com o colateral da casa, o banco pode exigir um garantidor com ativos líquidos fortes e histórico de crédito impecável para subscrever o empréstimo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala de jantar. Eu podia sentir a temperatura no corredor cair. Isso, meu pai disse lentamente, a voz endurecendo em uma estratégia fria e calculada, é onde sua irmã entra. Meu coração parou de bater. Meus dedos agarraram a borda da parede com tanta força que os nós ficaram brancos. Júlio, não. Márcia arfou. Você não pode pedir a Elara para coassinar um empréstimo de R, 1 milhão para Fábia. Ela nunca vai fazer isso. Trabalha duro demais pelo dinheiro dela. Não vou pedir a ela, Márcia. Vou dizer a ela, Júlio estalou. Escute, hoje à noite na festa na frente de todo mundo, vou anunciar que Fábia está recebendo a casa. Vai ser um momento bonito, solidifica o legado. Elara estará sentada bem ali vendo a irmã mais nova receber o prêmio definitivo. Ele pausou e eu podia ouvir o sorriso doentio na voz dele. Ela vai ficar com raiva, vai se sentir pequena, vai perceber na frente de 30 pessoas que não é a prioridade e nunca será. Vamos deixar ela cozinhar nisso. Então amanhã de manhã, quando ela estiver se sentindo totalmente isolada e desesperada por nossa aprovação, sentamos com ela. Colocamos a papelada de garantia na frente dela. E se ela recusar? Heitor perguntou, soando sem fôlego, como uma hiena circulando um animal ferido. Se ela recusar, eu digo que ela não é mais bem-vinda nesta família, meu pai disse, a finalidade no tom ecoando pelas paredes. Vou dizer que ela está cortada, sem feriados, sem ligações, sem família. Ela não tem mais ninguém, Heitor. Tem 35 anos, solteira, e toda a vida dela é uma planilha. Ela se agarra a nós porque somos tudo o que ela tem. Age durona, mas sempre cede quando ameaço fechar a porta para ela. Ela vai assinar os papéis, vai assumir o risco, e Fábia consegue seu dinheiro. É só uma assinatura, realmente, Fábia acrescentou, a voz gelidamente distante. Ela ganha tanto dinheiro de qualquer jeito. Se meu retiro falir, ela pode facilmente pagar o banco. Nem vai doer o estilo de vida dela. É o mínimo que ela pode fazer para apoiar meus sonhos, já que é tão egoísta com a própria vida. Ninguém discutiu com ela. Minha mãe não falou para me defender. Meu pai grunhiu em concordância. Eles haviam planejado toda a execução. Iam me humilhar publicamente, me isolar emocionalmente e então extorquir minha segurança financeira para financiar as ilusões da filha de ouro. Estavam dispostos a acorrentar meu crédito impecável e duramente conquistado a um navio afundando, esperando completamente que eu me afogasse para Fábia flutuar. A aritmética da crueldade deles era de tirar o fôlego. Fiquei no corredor escuro por 1 minuto inteiro depois que a conversa derivou para a logística dos caterês. Não senti vontade de chorar. Não senti o peso familiar e pesado da vergonha da infância pressionando meu peito. Em vez disso, uma clareza estranha e profunda me invadiu. O tumor de esperança que carreguei por 35 anos, a esperança desesperada e patética de que se eu apenas trabalhasse duro o suficiente, sacrificasse o suficiente e os protegesse o suficiente, eles eventualmente me amariam, estourou. Dissolveu-se completamente, deixando para trás um vazio frio e imaculado. Eles não me viam como uma filha,
Me viam como um ativo a ser liquidado. Um sorriso lento e aterrorizante se espalhou pelo meu rosto na escuridão. Era o sorriso que eu usava quando um competidor predatório tentava deslizar uma cláusula penal oculta em um lease de guindaste de R$ 250 milhões logo antes de eu desmantelar toda a empresa deles na sala de reuniões. Meu pai pensava ser o grande mestre do xadrez movendo peças em um tabuleiro que possuía. Estava prestes a descobrir que nem era um jogador. Era apenas uma peça no meu tabuleiro e acabara de blundar seu rei. Virei e caminhei silenciosamente de volta a escada acima. Não precisava mais de uma manhã pacífica. Tinha uma guerra para vencer. Voltei para meu quarto de infância e tranquei a porta com um clique quieto. O quarto estava perfeitamente preservado pela minha mãe, um santuário para a versão adolescente de mim que era desesperada por notas máximas para ganhar um aceno de aprovação de um homem que só se importava com o bolo da minha irmã. Caminhei até a pequena mesa perto da janela, puxei meu telefone e abri minhas mensagens com Arthur Almeida. Mal eram 6h30 da manhã, mas eu sabia que ele estaria acordado. Era o tipo de advogado que dormia com o telefone no peito. Meus dedos voaram pela tela, a raiva finalmente se traduzindo em ação precisa e letal. Almeida, mudança de planos. Ele vai anunciar a transferência hoje à noite na festa. Pior, eles estão planejando me extorquir para coassinar um empréstimo de R$ 1 milhão contra a casa amanhã de manhã para salvar o negócio de Fábia. Observei os 3 pontinhos de digitação aparecerem quase instantaneamente. Almeida. Extorsão. Meu Deus, Elara, você está bem? Quer que eu ligue para ele agora e acabe com isso? Eu? Não. Deixe ele falar. Deixe ele fazer o anúncio na frente de toda a família. Dê a ele a corda, mas preciso que você ative a cláusula. Almeida, você tem certeza. Uma vez que soltarmos esse martelo, a dinâmica familiar, como você sabe, é permanentemente destruída. Não tem volta. Olhei ao redor do quarto, olhei para o papel de parede floral desbotado, os troféus de soletração que meu pai nunca assistiu às cerimônias, a colcha que minha mãe fez para mim que cheirava a lavanda velha e obrigação. Eles destruíram. Eu só estou assinando o atestado de óbito. Tenha o aviso de despejo pronto. Encontre-me aqui às 9 da manhã. Almeida entendeu. Estarei aí. Fique fria, Elara. Coloquei o telefone. Fique fria. Era o melhor conselho que já havia recebido. Fui até o armário e puxei minha mala de pernoite. Não apenas arrumei minhas roupas. Apaguei metodicamente meus traços do quarto. Peguei os poucos livros que tinha deixado nas prateleiras. Arranquei a cama, dobrando os lençóis com precisão militar. Embalei a foto emoldurada de mim e meu avô da mesinha de cabeceira. Me movi pelo espaço como uma limpadora forense, garantindo que não sobrasse um único traço de Elara. Queria que o quarto parecesse exatamente o que estava prestes a se tornar. Uma propriedade vaga, aguardando um novo inquilino. Quando a mala estava arrumada e fechada, o quarto parecia oco, ecoando com finalidade. Tirei minhas chaves da bolsa. Deslizei a chave de hóspede de alumínio barata, a chave reserva que minha mãe me deu anos atrás, do chaveiro. Caminhei até a mesinha de cabeceira nua e coloquei a chave de hóspede bem no centro da madeira. Então alcancei o bolso, os dedos envolvendo o latão pesado e frio da chave de proprietária, a chave real, a única que realmente importava. Coloquei de volta no bolso, sentindo seu peso contra o quadril. Fui ao banheiro anexo e lavei o rosto. Olhei para mim no espelho. Meus olhos estavam claros. Meu maxilar estava firme. Apliquei maquiagem com a mesma precisão que usava para redigir contratos. Coloquei minha armadura. O blazer preto sob medida, a camisa de seda impecável, o relógio de luxo discreto que custava mais que o carro do meu pai. Não estava me vestindo para uma festa familiar. Estava me vestindo para uma aquisição hostil corporativa. Respirei fundo, destrancando a porta do quarto. Ia descer, beber o vinho barato deles, comer a comida catered e sorrir. Ia ser a convidada invisível perfeita na execução da minha própria reputação. Ia ficar no fundo da sala e deixar meu pai pegar a pá e cavar sua própria cova na frente de 30 testemunhas. E quando ele terminasse de cavar, ia empurrá-lo para dentro. Peguei meu telefone e fui para as escadas. O jogo estava armado. A armadilha estava preparada. Tudo o que eu precisava era esperar o filho de ouro e o rei narcisista pisarem na armadilha.
Se você está amando a vingança absolutamente fria e calculista tomando forma, me faça um favor. Aperte aquele botão de like, inscreva-se no canal e deixe um comentário abaixo dizendo de qual cidade você está assistindo. Cada comentário ajuda a empurrar este vídeo para mais pessoas que precisam ouvir que não precisam ser o capacho da família. Muito obrigada. E agora vamos voltar ao caos. Às 19h, a casa estava lotada. Mais de 30 parentes, amigos e vizinhos haviam enchido o primeiro andar, derramando no pátio dos fundos, onde aquecedores alugados brilhavam contra o ar noturno frio de Petrópolis. Os caterers circulavam pela multidão carregando bandejas prateadas de vieiras enroladas em bacon e mini filés Wellington. O ar estava espesso com o cheiro de perfume caro, carne assada e o desespero esmagador de pessoas tentando provar que pertenciam àquele CEP. Fiquei perto da borda da sala de estar formal, tomando um copo de água com gás com uma fatia de limão. Observei o teatro se desenrolar. Meu pai, Júlio, estava no elemento dele. Usava um blazer azul marinho com botões de latão, segurando o corte perto da lareira grandiosa como um senhor feudal entre súditos leais. Ria alto demais das próprias piadas, batia nos ombros dos homens e aceitava congratulações pelos 40 anos de casamento, como se tivesse inventado sozinho o conceito de matrimônio. Fábia esvoaçava ao redor dele como uma mariposa para a chama. Usava um vestido de seda boêmio fluido que provavelmente custava mais que meu primeiro carro, segurando o braço de Heitor. Estava interpretando o papel da filha espiritual radiante à perfeição. Tia Fiona flutuou até mim, sua taça de vinho já meio vazia. Encostou-se na parede, observando a sala com um olhar cínico. Apontou o queixo para Júlio. Ele está se aquecendo, murmurou. O grande discurso está vindo. Posso ver o ego dele inflando do outro lado da sala. Bem na hora, Júlio bateu em sua taça de champanhe de cristal com uma colher de prata. O toque agudo e alto cortou o bate-papo e a sala lentamente silenciou. Rostos se viraram para a lareira. Minha mãe, Márcia, ficou alguns passos atrás dele, sorrindo um sorriso apertado e ensaiado. As mãos entrelaçadas nervosamente na frente. Júlio limpou a garganta, inflando o peito. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite para celebrar Márcia e eu. 40 anos é muito tempo. Exige paciência, exige amor. E o mais importante, exige uma fundação sólida. Ele pausou, deixando as palavras pairarem no ar, os olhos varrendo a multidão. Deliberadamente olhou além de mim. Construímos nossa vida nesta casa, continuou, a voz caindo em um registro dramaticamente grave. Esta casa é mais do que apenas tijolo e madeira. É o legado Mendes. É o símbolo de tudo o que trabalhei, tudo o que construí com minhas próprias 2 mãos para garantir que minha família esteja sempre segura. Um murmúrio de concordância apreciativa ondulou pelos convidados. Tomei um gole lento da minha água. A ironia era tão espessa que você podia engasgar. O homem não empunhava um martelo há 30 anos e sua má administração financeira quase os deixou sem teto. Mas ali estava ele interpretando o titã feito por si mesmo. E um legado, Júlio disse, erguendo o copo mais alto, é para ser passado para aqueles que entendem seu verdadeiro valor, aqueles que vão usá-lo para nutrir o mundo. É por isso que hoje à noite Márcia e eu estamos emocionados em anunciar que estamos transferindo a escritura desta própria casa para nossa filha mais nova, Fábia, e seu maravilhoso marido Heitor. A sala irrompeu em aplausos. Fábia arfou, levando as mãos à boca em uma exibição perfeitamente coreografada de choque e gratidão. Mesmo sabendo que ela havia orquestrado tudo às 6 da manhã, Heitor sorriu, apertando a mão de Júlio. Pessoas estavam aplaudindo, tias limpando lágrimas dos olhos. Eu apenas fiquei ali, o gelo tilintando suavemente no meu copo. A audácia absoluta era quase impressionante. Enquanto os aplausos diminuíam e a multidão se dividia em bate-papo animado, Fábia fez uma linha reta para mim. Tinha uma luz presunçosa e vitoriosa dançando nos olhos, embora mascarasse com um olhar de pena esmagadora. Ah, Elara, suspirou, colocando uma mão manicure no meu braço. Não se sinta mal. Papai só sabe que Heitor e eu precisamos da fundação agora para o retiro de bem-estar. Você tem seus pequenos tratores e suas planilhas. Não precisa realmente de uma casa como esta. Você vai encontrar seu próprio caminho eventualmente. Um caminho com um pouco mais de coração, talvez.
Olhei para a mão dela no meu braço, depois de volta para o rosto. Não levantei a voz, mas falei com uma clareza precisa e cortante que usava para dissecar contratos ruins. Meu caminho não requer um resgate de R. 1 milhão para salvar um negócio falido, Fábia. E você deveria ter muito cuidado ao tomar empréstimo contra colateral que na verdade não pertence a você. As palavras caíram como um golpe físico. O sorriso falso de Fábia se estilhaçou instantaneamente. A boca caiu aberta. Heitor, que a havia seguido, ficou pálido. Infelizmente para eles, Júlio havia caminhado em nossa direção para se banhar na vitória. Pegou o final da minha frase. A transição no rosto dele foi instantânea. O rei jovial desapareceu, substituído pelo narcisista encurralado e furioso. O rubor vermelho de álcool e fúria subiu rapidamente pelo pescoço, assentando profundamente nas bochechas. O que você acabou de dizer a ela? Júlio retumbou. A voz tão alta que o silêncio tomou metade da sala. Cabeças viraram em nossa direção. O zumbido gentil da festa morreu uma morte súbita. Eu disse o que vocês dois sabem que é verdade, respondi. Minha voz firme, a frequência cardíaca completamente normal. Ela está se afogando em dívidas, e você está tentando entregar a ela uma boia feita de ar. Júlio invadiu meu espaço pessoal, o peito arfando. Apontou um dedo grosso e trêmulo diretamente no meu rosto. Como ousa? Cuspe voando dos lábios. Você entra na minha casa, insulta sua irmã na noite mais feliz da vida dela e me desrespeita. Acha que seu pequeno emprego corporativo te torna melhor que nós? Acha que é tão esperta? Não vacilei. Apenas encarei o dedo apontando para mim. Você está banida desta casa até se ajoelhar para sua irmã e implorar pelo perdão dela. Meu pai latiu, a voz ecoando nos tetos altos. Você me ouviu? Saia da minha vista. Por 3 segundos agonizantes, houve silêncio mortal. A tensão era um peso físico pressionando a sala. E então, de algum lugar atrás, Tiago soltou uma risada curta e zombeteira. Aquilo foi a permissão que a sala precisava. Uma onda de risadas nervosas e confortáveis se espalhou pelos 30 parentes. Estavam rindo de mim. A executiva de 35 anos sendo repreendida e colocada de castigo como uma adolescente petulante. Achavam hilário. Achavam que eu finalmente estava sendo colocada no meu lugar. Meu rosto queimava sob o calor puro da zombaria coletiva deles. Márcia encarava os sapatos. Fábia sorria presunçosa, cruzando os braços. Olhei para todos eles. Olhei para o homem apontando o dedo para mim. Não gritei. Não me defendi. Deixei que tivessem sua ilusão por uma última noite. Olhei meu pai direto nos olhos e disse uma única palavra. Tudo bem. Virei as costas para a multidão rindo e fui embora. Eles ainda estariam rindo quando o sol nascesse? Subi a grandiosa escadaria com a cabeça erguida. Podia sentir 30 pares de olhos queimando minhas costas, mas minha coluna estava reta. As risadas diminuíram para fofoca animada e sussurrada assim que alcancei o patamar. Provavelmente já estavam girando a narrativa da irmã mais velha ciumenta e amarga que não conseguia lidar com o sucesso da filha de ouro. Deixa-me rirar. Histórias não se sustentam no tribunal. Caminhei para meu quarto de infância, peguei a alça da mala de pernoite arrumada e a rolei para o corredor. As rodas batiam contra o piso de madeira, um som rítmico e áspero que anunciava minha partida para quem quer que estivesse ouvindo abaixo. Enquanto descia as escadas, o foyer estava quase vazio, embora pudesse ver convidados espiando da sala de estar, assistindo ao espetáculo. Tia Fiona estava de pé perto da porta da frente, os braços cruzados sobre o peito. Não disse uma palavra, mas quando passei, me deu um único aceno firme de respeito. Sabia que eu não estava recuando, estava recarregando. Parei na pesada mesa de console de carvalho perto da porta da frente, bem abaixo da placa de latão que declarava aquilo o legado Mendes. Alcancei o bolso, puxei a chave de hóspede de alumínio barata e a deixei cair na madeira polida. O clique agudo ecoou no foyer. Abri a pesada porta da frente, saí para a noite fria de Petrópolis e não olhei para trás. Dirigi às 3 horas de volta para o Rio de Janeiro, em silêncio absoluto. Sem rádio, sem podcasts, apenas o zumbido do motor e a arquitetura limpa e bonita do meu plano se encaixando no lugar. Quando finalmente entrei no meu apartamento impecável, servi um copo de uísque Macallan de 20 anos. Tomei um banho quente e fui para a cama. Dormi 8 horas seguidas.
Foi o sono mais profundo e restaurador que experimentei em 6 anos. Não estava mais carregando o peso do orgulho do meu pai. Na manhã seguinte, enquanto tomava meu expresso e olhava para o rio, a armadilha que preparei finalmente se fechou. Sei exatamente como aconteceu, porque Arthur Almeida contou cada segundo agonizante para mim. Mais tarde naquele dia, exatamente às 8 da manhã, Júlio estava sentado na cozinha, cuidando de uma ressaca leve e um ego massivo. A casa estava cheia de taças de vinho meio vazias e bandejas de catering, os destroços de sua grande vitória. Tiago, Fábia e Heitor haviam ficado à noite nos quartos de hóspedes, querendo se banhar no brilho posterior da nova herança. Júlio pegou o telefone e discou o número pessoal de celular de Almeida. Não se incomodou com gentilezas. Era um rei emitindo um decreto real. Almeida, Júlio latiu no momento em que a linha conectou. A festa foi um triunfo. Todo mundo sabe que a casa agora pertence a Fábia. Quero os papéis da transferência da escritura preparados e arquivados até meio-dia amanhã, sem mais atrasos. Entendeu? Almeida estava sentado na própria cozinha tomando café preto. Escutou a arrogância na voz do meu pai, a pura cegueira de direito de um homem que havia passado 6 anos vivendo em um mundo de fantasia construído pelo sacrifício silencioso da filha. Arthur Almeida havia passado 30 anos sendo o homem cuidadoso. Era o homem que alisava arestas, que falava em jargão legal medido, que nunca levantava a voz. Mas até um homem cuidadoso tem seus limites quando confrontado com delírio absoluto. Júlio, Almeida disse, a voz aterrorizantemente calma e baixa. O quê? Júlio estalou de volta, irritado pela falta de cumprimento imediato. Não assine nada. Não ligue para o banco. Não fale com outra alma viva sobre esta propriedade. Almeida instruiu, o aço no tom cortando pela linha telefônica. Que diabos é o seu problema, Arthur? É minha casa. Vou fazer o que quiser. Não é sua casa, Júlio, Almeida disse, usando o nome do meio do meu pai, uma tática psicológica para tirar sua autoridade. E você está prestes a cometer fraude bancária federal se der mais um passo nesse caminho. Estou saindo da minha casa agora. Estarei na sua mesa de cozinha em 45 minutos. Não se mova. Almeida desligou antes que Júlio pudesse formular uma resposta. De volta à cozinha em Petrópolis, Júlio encarou o telefone, o rosto contorcendo em confusão e raiva crescente. Fábia e Heitor entraram no quarto parecendo privados de sono, mas gananciosos. Está feito, papai? Fábia perguntou, servindo uma xícara de café. Podemos ligar para o oficial de empréstimo amanhã? Júlio bateu o telefone no balcão de granito. Almeida está perdendo a cabeça. Ele está vindo para cá agora, falando bobagem sobre fraude. A xícara de café de Heitor congelou a meio caminho da boca. Fraude? O que ele quer dizer com fraude? Você possui a casa livre e limpa, certo, Júlio? Pagou o banco há 6 anos. Claro que sim, Júlio rugiu. O volume uma cobertura direta para o pico gelado repentino de pânico no peito. Negociei um acordo mestre. Aquele advogado só está tentando espremer mais horas faturáveis de mim. Deixe ele ir. Vou colocá-lo no lugar dele assim como coloquei Elara no dela ontem à noite. Sentaram-se ao redor da mesa da cozinha, um círculo de abutres esperando uma carcaça que não existia. Pensavam estar esperando um advogado teimoso entregar as chaves do reino. Não tinham ideia de que esperavam o carrasco. E enquanto o Mercedes preto de Almeida acelerava pela estrada para Petrópolis, carregando um documento com marca d'água que estava prestes a estilhaçar a realidade deles, terminei meu expresso, peguei as chaves do carro e comecei minha própria viagem para o sul. Queria estar lá para a queda. Meu pai ainda estaria apontando o dedo quando o papel batesse na mesa. O sol da manhã de domingo era brutalmente brilhante, entrando pelas grandes janelas de baía da cozinha da casa colonial em Petrópolis, iluminando os grãos de poeira e as taças de champanhe restantes. Júlio andava de um lado para o outro no piso de madeira como um tigre enjaulado, as mãos entrelaçadas atrás das costas. Fábia estava sentada na ilha, roendo a unha enquanto Heitor freneticamente rolava taxas de juros no telefone. Márcia estava de pé perto da pia, limpando distraidamente o mesmo ponto no balcão repetidamente, os olhos arregalados e temerosos. Tiago e tia Fiona, que também haviam ficado, estavam sentados no canto do café da manhã. Fiona parecia serena, Tiago parecia de ressaca e confuso. Exatamente às 8h45,
A pesada aldrava de latão na porta da frente bateu 3 vezes. Não era uma batida educada. Era a batida de um oficial de justiça ou policial. Júlio inflou o peito, marchando pelo corredor. Eu cuido disso, declarou. Abriu a porta da frente com um puxão. Arthur Almeida estava na varanda. Não usava sua roupa habitual de golfe de fim de semana. Usava um terno escuro e afiado, parecendo cada centímetro do litigante corporativo implacável. Na mão direita, segurava uma pasta de couro grossa. Não estendeu a mão para um aperto. Não ofereceu uma saudação educada de domingo. Simplesmente passou por Júlio, forçando meu pai a recuar, e caminhou direto para dentro da casa. Com licença, Arthur, Júlio latiu, o rosto imediatamente corando de vermelho com o desrespeito. Você não invade minha casa com essa atitude. Almeida o ignorou, caminhou direto pelo corredor e entrou na cozinha. Ficou na cabeceira da grande mesa de jantar de madeira envelhecida, colocando a pasta de couro com um baque pesado e autoritário. Toda a cozinha ficou em silêncio mortal. Até Heitor parou de rolar. Júlio invadiu a cozinha logo atrás dele. Que diabos é o significado disso? Você me diz no telefone para não me mover. Me acusa de fraude e então me desrespeita na frente da minha família. Você trabalha para mim, Arthur. Eu pago seus retainers. Almeida lentamente desabotoou o paletó do terno. Olhou ao redor da sala, fazendo contato visual com todos. O olhar demorou em Fábia, depois Heitor, e finalmente se fixou em Júlio. Você não paga meus retainers, Júlio, Almeida disse. A voz estranhamente calma, o volume baixo, mas comandando a tensão absoluta. Você não pagou uma conta legal para meu escritório em 6 anos. Júlio bufou, cruzando os braços. Do que você está falando? Eu pago você todo trimestre para manutenção corporativa. Não, Almeida corrigiu. Ferroblindado Participações LTA. Paga todo trimestre para manutenção corporativa. Você é simplesmente um inquilino vivendo em uma propriedade gerenciada pelo meu cliente. As palavras pairaram no ar, estrangeiras e incompreensíveis para as pessoas na sala. Inquilino? Ferroblindado Participações? Fábia soltou uma risadinha nervosa e aguda. Arthur, você está sendo estranho. Papai possui esta casa. Ele salvou do banco há 6 anos. Vamos fazer uma transferência de escritura amanhã para eu garantir meu empréstimo. Almeida virou o olhar afiado para Fábia. Você não vai garantir um empréstimo amanhã, jovem senhora. E se tentar entrar em um banco com uma escritura de doação forjada, será presa por tentar fraudar uma instituição financeira. Heitor se levantou, a cadeira raspando violentamente contra o piso. Ei, cuidado como fala com minha esposa. Júlio, o que está acontecendo aqui? Por que seu advogado está nos ameaçando? Por que seu sogro está sofrendo de um delírio massivo e perigoso? Almeida disse, levantando a voz pela primeira vez. O aço no tom fez Heitor recuar. Júlio, exatamente o que você disse a essas pessoas há 6 anos quando o banco emitiu o aviso final de execução. O que disse quando a data do leilão foi marcada. Eu disse a verdade, Júlio gritou, os punhos cerrados ao lado do corpo. Disse que negociei uma compra privada. Trouxe um grupo de private equity anônimo para reestruturar a dívida e mantive a propriedade. Salvei esta família. Almeida balançou a cabeça lentamente, um olhar de repulsa profunda cruzando as feições. Você não negociou nada. Se trancou no escritório e se escondeu dos oficiais de justiça. Estava a 48 horas de ter seus móveis jogados no gramado da frente pelo xerife. Você não salvou esta família, Júlio. Você a afogou, e alguém teve que mergulhar e comprar os destroços. Márcia soltou um pequeno suspiro estrangulado, deixando cair o pano de prato. Meu Deus, sussurrou. Júlio deu um passo ameaçador em direção a Almeida. Saia. Saia da minha casa agora. Você está demitido. Não estou demitido porque você não é meu cliente, Almeida afirmou, as mãos descansando planas na pasta de couro. E não estou saindo porque estou aqui como representante legal do proprietário desta propriedade. Estou aqui para entregar uma ordem formal de cessar e desistir e um aviso de despejo. Júlio congelou. O vermelho no rosto começou a drenar, substituído por um cinza pálido doentio. O cérebro dele tentava desesperadamente rejeitar a informação, mas a pura confiança do advogado de pé na cozinha dele estava derrubando suas paredes. Proprietário. Júlio sussurrou, o boom completamente sumido da voz. Eu sou o proprietário.
Almeida lentamente abriu o zíper da pasta de couro, enfiou a mão e puxou uma pilha grossa de papéis encadernados por uma lombada legal azul. A página superior apresentava o selo dourado em relevo do estado do Rio de Janeiro. Colocou bem no centro da mesa da cozinha. Esta é a escritura mestra, Almeida disse, batendo no papel pesado com o dedo indicador. Registrada e arquivada há 6 anos, satisfazendo todos os ônus e hipotecas anteriores. Júlio encarou o papel como se fosse uma cobra venenosa. Heitor se inclinou sobre a mesa, os olhos escaneando o jargão legal, os lábios se movendo silenciosamente enquanto lia. Fábia ficou congelada, segurando sua caneca de café vazia. Leia o nome do beneficiário, Júlio, Almeida comandou. Leia quem realmente possui o chão em que você está pisando. As mãos de Júlio tremiam enquanto estendia e tocava o documento. Puxou mais perto. Os olhos disparavam pela página, procurando o próprio nome. Encontrou, mas só na seção listando os proprietários anteriores em default. Seus olhos desceram para o atual proprietário registrado. Ferroblindado Participações Ltda. Júlio murmurou, a voz falhando. Sim, o grupo de Private Equity, aqueles que me deixaram manter meu patrimônio. Não existe grupo de Private Equity, Júlio, Almeida disse, desferindo o golpe final esmagador. Ferroblindado Participações é uma sociedade limitada de membro único. Não há sócios silenciosos. Não há conselho de diretores. Há apenas uma pessoa. Almeida enfiou a mão na pasta novamente e puxou a carta corporativa, batendo ao lado da escritura. Olhe para a assinatura da diretora-gerente única. Olhe para o nome da pessoa que pagou 6 milhões em dinheiro para salvar você de morar em um motel e que deixou você viver aqui sem aluguel por 6 anos enquanto você a zombava. Heitor se inclinou mais, os olhos se arregalando em horror absoluto. Sugou uma respiração tão aguda que soou como um grito. Meu Deus! Heitor respirou, recuando da mesa como se estivesse pegando fogo. Fábia, olhe o nome. Fábia deu um passo à frente, as mãos tremendo. Olhou para a linha de assinatura na carta corporativa. O silêncio na cozinha era absoluto. O relógio de pêndulo no foyer tic-taqueava, um som metálico pesado marcando a morte de um império. Júlio encarou o nome. A boca abriu, mas nenhum som saiu. E bem naquele momento, eu entrei pela porta da cozinha. Quem quer contar para ele? Eu disse, minha voz cortando o silêncio como um bisturi. Ou devo ler em voz alta para todos? Entrei completamente na cozinha, a chave de latão balançando do meu dedo indicador. Havia me deixado entrar pela porta da frente. O clique pesado da fechadura atrás de mim foi o som de um cofre trancando. Estava vestida com o mesmo blazer preto imaculado da noite anterior, mas minha postura havia mudado. Não era mais a filha invisível encolhendo na parede. Era a senhoria entrando em uma inspeção de propriedade. Todos os olhos se voltaram para mim. As expressões na sala eram uma aula magistral em choque humano. Heitor parecia que ia vomitar. O rosto de Fábia estava torcido em uma mistura bizarra de confusão e terror. Márcia tinha ambas as mãos cobrindo a boca, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Tia Fiona estava recostada na cadeira, um sorriso lento e predatório se espalhando pelo rosto. Tiago apenas parecia atordoado. Mas foi Júlio quem capturou toda a minha atenção. Estava encarando a carta corporativa na mesa, depois para mim, depois de volta ao papel. O cérebro dele rejeitava violentamente os dados. Elara, sussurrou, o nome com gosto de cinzas na boca. O que é isso? O que você fez? Caminhei lentamente até a ilha, servi uma xícara de café preto da cafeteira e tomei um gole antes de responder. Tomei meu tempo, deixei eles sofrerem na suspense. Fiz exatamente o que sempre fiz. Pai, eu disse, encostada no balcão, perfeitamente relaxada. Limpei sua bagunça. A cabeça de Júlio se ergueu bruscamente. Os olhos selvagens, isso é um truque. Ele de repente berrou, o volume retornando como mecanismo de defesa. Isso é uma falsificação. Você e Arthur cozinharam isso para me humilhar porque estava com ciúme da sua irmã ontem à noite. Você falsificou um documento do cartório. Almeida nem piscou. Aquele documento carrega o selo em relevo do cartório, Júlio. É um registro público. Qualquer um com um smartphone e uma taxa de R25 pode verificar no registro estadual agora mesmo.
Sugiro fortemente que não acuse um oficial do tribunal de falsificação criminosa. Heitor puxou freneticamente o telefone. Os dedos tremiam tanto que o deixou cair no chão, xingou, pegou e começou a digitar furiosamente no banco de dados do cartório. Júlio apontou o dedo para mim novamente, o mesmo gesto da noite anterior, mas desta vez o dedo tremia. Você comprou minha casa. Espera que eu acredite que uma negociante de sucata tinha mais de 1 milhão em dinheiro líquido para comprar esta propriedade? Acontece que sucata paga excepcionalmente bem quando você realmente sabe administrar um negócio. Respondi, a voz gelidamente uniforme. Há 6 anos, quando você se escondia no escritório, ignorando os avisos de execução, mamãe me ligou em pânico. Você devia a R$ 6 milhões. O banco ia tomar a casa em 48 horas. Coloquei a caneca de café. O tilintar foi o único som na sala. Liquidei meu portfólio de ações. Esvaziei minhas economias. Formei ferroblindado participações da noite para o dia com Almeida. Paguei ao banco cada centavo que você devia. O banco transferiu a escritura para minha LTDA. Quando você entrou no escritório de Almeida e assinou aquela pilha maciça de papelada de venda curta sem ler, assinou todos os direitos sobre esta propriedade para mim. Transferiu o título para minha empresa para evitar falência. Dei um passo em direção à mesa, fechando a distância entre nós. Deixei você acreditar que um grupo de private equity anônimo comprou. Redigi um acordo de ocupação que deixou você viver aqui sem aluguel, desde que pagasse os impostos prediais para não perder seu precioso orgulho na frente dos amigos do clube. Dei a você o presente definitivo, pai. Dei sua dignidade. Júlio balançava a cabeça, recuando da mesa. Não, eu sou o homem desta casa. Construí este legado. Você construiu uma casa de cartas e eu comprei a mesa em que ela estava. Estalei, minha voz finalmente subindo, estalando como um chicote. E por 6 anos sentei naquela mesa de jantar e deixei você zombar da minha carreira. Deixei você me tratar como uma decepção. Deixei você elevar Fábia como a criança perfeita enquanto ela te sangrava. Tudo enquanto eu era a única razão de você ter um teto sobre a cabeça para fazer isso. Fábia soltou um soluço agudo e histérico. Mas meu empréstimo, ela gritou, agarrando o cabelo. Papai prometeu a casa. Heitor, diga a eles que temos que pagar os contratantes até sexta, ou eles vão tomar os pods de bem-estar. Precisamos dos R$ 1 milhão. Virei meu olhar para Fábia, a filha de ouro finalmente rachando sob o peso da realidade. Seus pods de bem-estar não são meu problema, Fábia. Eu disse friamente. Você não pode tomar empréstimo de patrimônio contra uma casa que não possui. Não pode forjar uma transferência de escritura. E certamente não pode me extorquir para coassinar um empréstimo fraudulento. Heitor olhou do telefone. O rosto era da cor de leite estragado. É real, sussurrou, a voz completamente oca. Acabei de puxar os registros públicos de impostos. Ferroblindado Participações, LTDA. É tudo dela. Não temos nada. A gravidade da situação finalmente desabou sobre Júlio. Ele desabou em uma cadeira de jantar, a luta drenando completamente dele. A ilusão que havia protegido ferozmente por décadas acabara de ser vaporizada em menos de 5 minutos. Parecia velho, parecia patético, e então Márcia finalmente se moveu. Caminhou ao redor da mesa, lágrimas escorrendo pelo rosto, e estendeu a mão para agarrar a minha. Elara, minha doce menina, soluçou, tentando me puxar para um abraço. Eu sabia, sempre soube que você estava nos protegendo. Sabia que minha garota forte nunca nos deixaria cair. Obrigada por salvar nossa família. Olhei para as mãos dela, agarrando as minhas. Não senti absolutamente nada, nenhum calor, nenhuma afeição filial. Apenas um desgosto frio e clínico. Lentamente, deliberadamente, soltei os dedos dela da minha mão. Não faça isso, Márcia, eu disse, a voz caindo para um sussurro aterrorizante. Não tente reescrever a história agora que sabe quem segura o talão de cheques. Ela recuou como se eu tivesse dado um tapa. Mas eu sou sua mãe. Se você fosse minha mãe, eu disse, encarando diretamente os olhos cheios de lágrimas, teria parado ele. Você sentou naquela mesa toda noite e assistiu ele me menosprezar. Escutou ele me banir desta casa ontem à noite. Ficou nesta mesma sala às 6, ontem de manhã,
e concordou com um plano para extorquir meu crédito para pagar os fracassos de Fábia. Você não sabia que eu estava protegendo vocês. Só sabia que eu era um caixa eletrônico útil que podiam abusar sem consequência. Márcia arfou, cobrindo o rosto com as mãos, desabando contra o balcão. Júlio olhou para mim da cadeira. Os olhos vermelhos, cheios de uma mistura de ódio e derrota absoluta. Você planejou isso, ele raspou. Esperou pela festa. Queria me destruir na frente de todo mundo. Você se destruiu, Júlio, respondi. Estava completamente preparada para levar este segredo para o túmulo. Estava preparada para deixar você brincar de fingir até o dia em que morresse. Mas você ficou ganancioso. Tentou dar minha propriedade. Tentou usar meu silêncio para me enforcar. Não armei uma armadilha. Só parei de segurar a rede quando você decidiu pular. Olhei para Almeida. Arthur, por favor, apresente os termos da senhoria. Almeida deu um passo à frente, deslizando a escritura mestra de volta para a pasta. Puxou 2 novos documentos nítidos e os colocou lado a lado na mesa na frente do meu pai. Júlio, você tem 2 opções hoje, Almeida disse. O tom inteiramente transacional. Você atualmente é classificado legalmente como inquilino à vontade, porque violou os termos implícitos do acordo de ocupação não escrito ao tentar transmitir fraudulentamente a propriedade. Meu cliente tem o direito de terminar sua residência imediatamente. Fábia soltou um lamento, afundando no chão. Vamos ficar sem teto. Heitor, faça algo. Heitor a ignorou, encarando a parede em branco, provavelmente calculando quão rápido podia pedir divórcio e falência simultaneamente. Opção 1, Almeida continuou, batendo no documento à esquerda. Este é um aviso formal de despejo de 30 dias. Você assina o reconhecimento de recebimento e tem exatamente 1 mês para desocupar as instalações. Ferroblindado Participações colocará a casa à venda e você encontrará moradia alternativa. Dado sua falta de ativos e crédito arruinado de 6 anos atrás, isso provavelmente significará um pequeno apartamento. Júlio encarou o aviso de despejo. As palavras aviso para desocupar impressas em letras pretas em negrito no topo. As mãos agarraram os apoios de braço da cadeira com tanta força que os nós estavam brancos. Qual é a opção 2? Júlio crocitou. A voz mal audível. Almeida bateu no documento à direita. Opção 2 é um acordo formal de locação mês a mês. Meu cliente está disposto a permitir que você e Márcia permaneçam na propriedade. No entanto, os dias de viver sem aluguel acabaram. Você pagará um aluguel mensal de R$ 20.000, que cobre os impostos prediais, seguro e uma taxa menor de manutenção. É significativamente abaixo do valor de mercado para uma propriedade deste tamanho, mas é uma locação legalmente vinculante. R$ 20.000, Júlio engasgou. Onde eu devo conseguir R$ 20.000 por mês? Minha pensão mal cobre nossas despesas de vida e o leasing do carro de Márcia. Talvez Fábia e Heitor possam ajudar com o aluguel. Intervi suavemente, encostada na ilha. Já que são tão incrivelmente bem-sucedidos com o retiro de bem-estar, e já que família deve apoiar os sonhos uns dos outros. Fábia se levantou do chão, o rosto torcido em puro veneno. Você está brincando? Estou R$ 1 milhão em dívida. Não posso pagar seu aluguel. Você é um monstro, Elara. Tem milhões de reais e vai extorquir seus próprios pais por aluguel. Eu ri. Foi uma risada genuína e fria que ecoou na cozinha. Extorsão, Fábia? Vocês estavam literalmente planejando extorquir minha assinatura de crédito há 24 horas para salvar seu navio afundando. Isso não é extorsão. É capitalismo. É uma transação imobiliária padrão. Algo que papai sempre alegou ser especialista. Caminhei até a mesa e fiquei diretamente sobre meu pai. Não estou colocando você na rua, pai, eu disse, olhando para o homem quebrado. Na verdade, estou sendo incrivelmente generosa, mas há uma pegadinha no acordo de locação. Arthur, leia a cláusula de estipulações especiais. Almeida ajustou os óculos e leu do documento de locação. Seção 4, parágrafo B. O locatário reconhece que este é um acordo mês a mês, a critério exclusivo da senhoria. A senhoria reserva o direito de terminar esta locação com aviso de 30 dias por qualquer motivo. Além disso, o locatário concorda em manter um padrão de respeito básico e civilidade em relação à senhoria e seus representantes. Quaisquer instâncias de abuso verbal, assédio ou comportamento depreciativo resultarão em término imediato da locação.
Coloquei ambas as mãos na mesa, inclinando-me perto do rosto de Júlio. Deixe-me traduzir o jargão legal para você. Pai, sussurrei, garantindo que cada palavra perfurasse o ego dele. Esta locação significa que você nunca mais levanta a voz para mim. Significa que nunca mais menospreza minha carreira. Significa que nunca mais aponta o dedo para mim e me bane da minha própria propriedade. A próxima vez que fizer um comentário sarcástico sobre minha vida em um jantar familiar, o aviso de 30 dias é arquivado. Você vive aqui sob meu teto, pela minha graça e nos meus termos. Júlio olhou para mim. O ódio ainda estava lá, queimando no fundo dos olhos, mas sufocado pelo medo absoluto. Sabia que eu não estava blefando. Passara a vida toda quebrando meus limites e agora estava prensado contra uma parede de aço reforçado. Olhou para Márcia, que soluçava silenciosamente nas mãos. Olhou para Fábia, que digitava agressivamente para alguém no telefone, já abandonando o navio afundando do legado dos pais. Olhou para Tiago, que havia escapulido silenciosamente pela porta dos fundos 10 minutos antes para evitar o raio. Você é uma vadia fria e sem coração, Júlio sussurrou, o suspiro final de um tirano moribundo. Eu sou a senhoria, corrigi. Assine o papel. Almeida destampou uma caneta pesada e a colocou em cima do acordo de locação. Júlio encarou a caneta pelo que pareceu uma eternidade. A mão tremia enquanto estendia e pegava. Pairou a ponta sobre a linha de assinatura. Fechou os olhos. Uma única lágrima de pura humilhação escapou e rolou pela bochecha. Assinou o nome. Assinou abrindo mão da ilusão do legado. Assinou sua submissão. Almeida puxou o acordo. Verificou a assinatura e deslizou suavemente para a pasta. Entregou uma cópia para Júlio. Esperaremos o aluguel do primeiro mês até o primeiro do próximo mês via cheque certificado para a caixa postal da LTda. Bom dia. Almeida fechou o zíper da pasta, acenou para mim e saiu pela porta da frente sem olhar para trás. Fiquei na cozinha por um momento mais. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos soluços quietos de Márcia. A dinâmica de poder da família não apenas havia mudado, tinha sido completamente invertida e aparafusada no chão. Olhei para Fábia. Boa sorte com o banco amanhã, eu disse alegremente. Ouvi que as taxas de juros em empréstimos comerciais, sem garantia para negócios falidos, estão pairando em torno de 20%. Fábia soltou um grito de pura frustração, jogou o telefone na parede, estilhaçando a tela, e saiu tempestuosamente da cozinha, gritando para Heitor segui-la. Ele o fez, saindo correndo como um cachorro espancado. Arrumaram as malas e saíram em 15 minutos. Mais tarde ouvi que entraram com falência 3 meses depois e acabaram se mudando para um apartamento apertado de 2 quartos em uma parte ruim da cidade. Olhei de volta para meu pai. Ele encarava em branco a cópia da locação na frente dele. A placa de latão do lado de fora da porta de repente não significava nada. O relógio de pêndulo no hall era apenas uma peça velha de madeira tic-taqueando seu tempo alugado. Alcancei o bolso, puxei a chave de latão pesada e a joguei no ar, pegando com um estalo satisfatório. Verei você, pai, eu disse. Certifique-se de que as calhas estejam limpas antes do inverno. Está na locação. Virei e saí da casa. Caminhei pelo caminho de pedras, passando pela placa de latão e entrei no carro. Enquanto colocava o carro em drive e saía da calçada, olhei pelo retrovisor. A casa parecia exatamente a mesma de quando cheguei, mas tudo dentro havia mudado para sempre. Dirigi de volta para o Rio de Janeiro com as janelas abertas, o ar frio correndo pelo cabelo. Me sentia leve, me sentia limpa. Por 35 anos, carreguei uma mochila cheia de pedras que minha família continuava jogando, dizendo que eu era a única forte o suficiente para carregar. Finalmente percebi que podia simplesmente tirar a mochila e ir embora. Faz 2 anos desde aquela manhã de domingo. Meus pais ainda vivem na casa colonial em Petrópolis. Pagam os R$20 mil exatamente no prazo todo mês. Júlio teve que pegar um emprego de meio período, consultando para uma pequena loja de ferragens para sobreviver. Odeia, mas odeia mais a ideia de se mudar para um apartamento. Volto para visitar às vezes, principalmente para feriados importantes. É uma experiência surreal. Bato na porta da casa que possuo. Sento na mesa de jantar onde costumava ser o prato principal da zombaria deles, mas ninguém faz mais piadas.
Ninguém critica minhas roupas ou minha carreira. Júlio fala comigo em tons educados e medidos, perguntando sobre meu negócio com respeito forçado. Márcia assa tortas para mim e tenta demais ser afetuosa. Não é amor. Sei disso agora. É medo. Eles me tratam com respeito porque sabem que eu seguro o detonador da vida confortável deles e viram que não tenho medo de apertar o botão. É uma relação fria e transacional, mas honestamente prefiro. Transações são limpas. Você sabe exatamente o que está recebendo e sabe exatamente o que custa. Troquei meu desejo pelo amor incondicional deles, pelo respeito incondicional, e foi o melhor negócio que fechei. Fábia e eu não nos falamos. A última coisa que ouvi foi que ela culpava minha ganância pelo colapso do casamento e do negócio dela. Diz a qualquer um que escuta que eu roubei a casa da família dela. Deixo ela contar suas histórias. Os registros de impostos do cartório contam a verdade e números, como sempre disse, não mentem. Então essa é minha história. É assim que a filha invisível, o bode expiatório da família, a negociante de sucata, se tornou a senhoria da propriedade familiar em 24 horas. Alguns parentes estendidos, os macacos voadores como Tiago, ainda sussurram pelas minhas costas. Dizem que fui longe demais. Dizem que fui cruel ao humilhar um velho na frente da família e extorquir aluguel dos meus próprios pais. Dizem que família deve perdoar, que eu deveria apenas ter transferido a escritura para ele e ido embora para manter a paz. Mas paz construída sobre minha submissão não é paz. É uma situação de reféns. Então minha pergunta para você é: eu estava errada? Deveria apenas ter avisado ele em particular e deixado eles continuarem me tratando como lixo? Deveria ter assinado uma propriedade de R$1 milhão para manter a paz em uma família que nunca me valorizou? Ou a realidade fria e dura de um contrato legal era a única linguagem que eles iam entender? Deixe-me saber seu veredito nos comentários. Seja brutalmente honesto. Se você já teve que se tornar o vilão na história da sua família só para sobreviver à toxicidade deles, quero ouvir de você. Se esta história trouxe alguma justiça hoje, se deu aquele golpe satisfatório de karma, por favor aperte aquele botão de like e inscreva-se no canal para mais. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa da força para estabelecer seus próprios limites. Obrigada por ouvir minha verdade e vejo você no próximo.